Osni, meu querido, seja bem-vindo a esse De Carona com Ciro. Prazer imenso conversar com você, meu querido. Obrigado, Ciro. É um prazer estar aqui de carona com Ciro. E que carona com esse casal maravilhoso, Ciro e Manu. Manu tá aqui atrás. Oi, Manu. Oi, Manu. Pessoas realmente que fazem a diferença dentro do contexto da cidade, do município. E a gente, quando pensa na cidade, pensa em pessoas que construam a cidade melhor para todos, independente de que porção a pessoa deixa. O importante é essa pessoa deixar a sua porção saudável e positiva. Por falar nisso, Ciro, eu participei recentemente da entrega de um diploma do Liderar o Futuro. É um projeto da FCDR, onde eu sou vice-presidente, Federação do Estado, junto com o Sebrae, onde a proposta é justamente essa. São feitos para empreendedores, comunicadores, pessoas de liderança, que repensam o lugar onde você habita e fazer esse lugar um ambiente de negócio mais saudável. E quando a gente fala de negócio, não é só ganhar dinheiro, é construir uma comunidade onde todos possam se sentir bem perante as ações que você faz perante aquele local onde você mora. O dinheiro é só uma consequência natural, às vezes, e esperada até para dar continuidade ao negócio e continuar ele se desenvolvendo, né? Com certeza. Então, assim, prazerzão, um convite, me sinto honrado, meu querido. Quem se sente honrado sou eu de ter você aqui dentro desse carro. Meu amigo, vamos falar antes de falar de empreendedor, de falar da rede de farmácia, da sua representatividade como político também, não como candidato diretamente ou ali liderando, mas envolvido na política, nas discussões, na manifestação de opinião e na reflexão política, também no empreendedorismo, como CDLs, FCDLs. Eu quero falar de quem é Osni, na verdade da essência, do que todos nós somos. Antes de tudo, Osni nasceu na zona rural de Itaperoá, foi? Isso é verdade. É uma história... Me conte um pouco sobre a sua infância lá, sua adolescência, como é que foi? Primeiro eu vou confessar uma coisa aqui que eu relutei muito durante alguns anos em dizer. Quando me perguntam, Osni, você é de onde? Até hoje eu digo, sou de Itaperoá. O que é que acontece, Ciro? Eu fui gerado no município de Itaperoá, na zona rural, Graciosa, hoje está desenvolvida, mas Graciosa. É considerado um distrito de Itaperoá. Então fui gerado lá por meus pais. Minha mãe, na hora de parir, veio para Valença e me pariu em Valença. Então eu tenho uma dualidade em relação a onde eu nasci. Então no meu registro tem Valença, amo Valença, sempre defendi Valença e amo Itaperoá. Eu sempre digo assim, se a Câmara de Valença me desse o título de valenciano, eu aceitaria. Itaperoá não precisa, que eu sou de Itaperoá. Verdade. Inclusive hoje parece que a lei mudou isso. Você, na hora de fazer o registro do seu filho, você diz onde é que seu filho pertence. Então, se fosse naquela época, com certeza meus pais diriam, ele nasceu na Santa Casa de Misericórdia de Valença, mas ele é de Itaperoá. Então, assim, me sinto com essa dualidade, me sinto feliz. São dois municípios que são irmãos, estão muito juntos. Aliás, aqui o Baixo Sul é uma região só, né? Uma região só, né? Mas contando um pouco da minha trajetória, como eu disse, eu tive o prazer e a sorte de nascer na zona rural, calças curtas, nasci atrás de um balcão. Quando eu nasci, meu pai já tinha, vou falar dessa maneira, mas tu não vai entender, antigamente era um cacete armado, que é isso? Uma improvisação de comércio. Meus pais sempre foram empreendedores. Então meu pai armou um boteco onde vendia farinha, gás, gás, era o litro de gás, manteiga em lata. Então meu pai foi um promissor empreendedor. E aí meu pai cresceu com isso, nasci ali, o mangue batendo na porta da minha casa, minha vida era no mangue, minha vida era montar cavalo, era subir em árvore. Então eu tive todas as minhas fases de minha vida, eu tenho com bastante carinho. Mas a minha infância foi maravilhosa. Nossa senhora, é daquela região ali de Graciosa. Agora, você sempre foi assim, Osni? Sempre alegre, abraça, sempre foi uma pessoa desse jeito? Ou ao longo da vida você foi se abrindo mais para as pessoas? Olha, todo mundo tem sua essência e a gente desenvolve essas essências, sabe, Ciro? Sabe, Manu? E aí, assim, eu me lembro, adolescente, minha mãe dizia, não sei nem que esse menino puxou. Os irmãos é assim, é por lá. Osni é cheio de amizade, é cheio de coisa. Então, contamina as pessoas com o que você tem de melhor. Então eu sempre fui de abraçar, sempre fui de amizade. Eu sempre digo, apesar de ser um empresário de sucesso,
E isso eu abro assim um parênteses, eu quero ter sucesso também, né? Ter sucesso é estar realizado com o que você faz, Exato. não com a quantidade de dinheiro que você ganha, né? Acho que o sucesso não é isso, você está feliz no que você faz e você está se sustentando através daquilo que você faz. Isso é sucesso. Então, apesar de ser essa pessoa de sucesso, eu sempre valorizei em primeiro lugar a minha família e meus amigos. Sempre tive isso. Se eu tenho uma riqueza, É a base de todos a nós, base né? de tudo é família e amigos. E sempre valorizei isso e sempre trabalhei para ser o mais correto possível com as minhas relações com as pessoas. Então, assim, hoje quando eu olho para mim, eu gosto muito de mim pelo que eu sou de correto com as pessoas. Não quer dizer que eu não erre. Errar é uma coisa, fazer de propósito Fazer as coisas, é outra. Tá? Mas vamos falar agora do lado empreendedor, que você já disse que seu pai, ele era um empreendedor, nato, né, já desde sempre. E você, empreendedor no ramo de farmácia. Como é que surgiu esse negócio da farmácia? 30 anos, tem quantos anos? 30 e quantos anos? 32 anos. 32 mais ou anos. menos, A rede de farmácia Taperoá, que eu vou te confessar uma coisa aqui, antes mesmo de você falar da farmácia, que eu sou cliente da farmácia Taperoá há muito tempo e virei mais cliente ainda, fã da farmácia Taperoá por um episódio que aconteceu, que a minha pressão estava muito alta. Tava quanto, mano? 20 foi? 20 por 16, 20 por 15, alguma coisa. E aí eu fui em uma farmácia próxima ali, na hora, no desespero, e para ter certeza que a pressão tava daquele jeito. E aí o cara falou assim: não posso medir a pressão. Eu disse: mas eu quero ter certeza. Comprava o remédio lá. Aham. Aí ele disse assim: não, é R$5. Imagina. Eu passando mal, ele disse: é R$5. Não foi pelo preço, R$5 é indiferente. É. Aí aquilo ali dá um negócio, eu disse: eu vou atravessar a rua. Atravessei a rua. Quando eu cheguei na porta da sua farmácia, na frente do hospital ali, aí eu disse: ô moça, você pode aferir minha pressão aqui, que tá muito alto, só quero conferir se o equipamento que eu tô usando tá certo mesmo. Ela: claro, senhor, agora mesmo. Sente um pouquinho. Pegou o aferidor, mediu minha pressão. Olha, tá muito alto, só precisa de hospital. Eu disse: me dê uma tensina aqui pro sublingual, que eu preciso urgente. Ou seja, um atendimento humano. Osni, eu disse: Manu, tá vendo aí? A maneira como o patrão trata seus colaboradores, o chefe trata, reflete na maneira como seus colaboradores tratam seus clientes. Então, só confessando isso, agora vamos falar da farmácia Taperoá, da rede farmácia Taperoá. Como é que surgiu? Como é que você entrou no ramo de farmácia? Vamos lá, vou tentar resumir bem resumido mesmo, né? Meu pai sempre empreendedor, minha mãe e tal. Eu me lembro, meu pai era um próspero empreendedor, um próspero comerciante. E aí, nessa época, meu irmão foi fazer faculdade e eu quis fazer também. Aí meu pai: não, meu filho, fica aqui, vamos trabalhar e ter nosso negócio. Eu disse: meu pai, é o seguinte, eu não quero que amanhã o senhor se arrependa por não ter me dado a oportunidade que eu quis. Então deixa eu ir. Qualquer coisa, ao invés de voltar, eu volto. Aí eu fui, me formei, fiz, mas o destino quis. Você formou em quê? Geógrafo. O quê? Verdade. Não acredito. É verdade. Você é geógrafo? Isso. Vai, me explique, continue, mas por o favor. destino quis que eu voltasse, né? Eu voltei e aí continuei fazendo. Meu pai precisou de mim, porque meu pai tinha fazenda, ficou doente, fui cuidar um pouco da fazenda, tal. E aí fui ficando. E ao destino a gente agradece, a gente não recrimina o destino. Meu sonho era fazer oceanografia, meu sonho era não sei o quê. Não, o destino dá a gente aquilo que a gente quer de melhor. Tem Deus acima de tudo sobre isso, né? E aí meu pai e minha mãe sabiamente não vou morrer para vocês ter que dividir os bens, vou dar os meus bens de vida. Meu pai pegou tudo e dividiu para os filhos. E aí uma das casas foi minha e meu pai me motivou. Como ele tinha um comércio bastante amplo de secos e molhados, ferramenta, carne, um supermercado das antigas, onde o estoque era lá em cima, que hoje não se faz mais isso. Aí meu pai pegou, ele viu tudo para os filhos e me motivou a abrir material de construção. Eu não queria, mas a gente sempre fomos filhos. Material de construção, sempre fomos filhos obedientes. Então, assim, de calças compridas, mas acima de tudo, ouvindo o que meus pais diziam. Aí eu abri, levou 3 meses, eu não gostei. Aí abri um bar e restaurante, levou 4 anos. Você já teve bar também? Eternos bate, até o slogan. Eternos bar. Venha uma vez e para sempre será eterno. Olha só. E aí levei 4 anos, eu vi que eu nem me levar para lugar nenhum, entendeu? E aí minha mãe, muito sábia,
sabe? A mim, meu filho, bote uma farmácia, a só tem 2. Aí começamos com 18 prateleiras de vidro. Eu lembro como fosse hoje. 6 aqui no centro, 6 à direita e 6 à esquerda. E daí nós decolamos, trabalhamos duro, fizemos o que fizemos. Aí com 2 anos decolamos tanto que abrimos a nossa primeira filial em Valença, quando abrimos Camamu, aí sentimos necessidade de construir junto. E aí foi aqui Nadinho, Rogério e outro amigo vieram para a sociedade, trouxe eles para a sociedade, um desistiu e ficamos nós. Depois, mais tarde, Carlos Van Reis, o doutor Carlos Van era farmacêutico, veio a ideia de abrir uma manipulação e eu pensei, só abro uma manipulação se eu tiver um sócio. Foi aí que Carlos Van veio ser sócio da manipulação como farmacêutico. E aí nós estamos no mercado até hoje. E abro só um parêntese, né? Sobre sucesso. Tem mais de 30 anos. Como eu disse a vocês, já foi material de construção, já foi bar, farmácia. Se tiver de mudar para mais para mais 2 vezes, não tem problema nenhum nisso. Sucesso é você saber assim, estar feliz e querer mudar, ou porque o contexto daquele negócio já não lhe pertence mais, ou porque você vai ser mais feliz se fizer outra coisa. Exato. Mesmo que esteja inteiro naquela coisa que você faça. Não fica preso a coisa ali, tem que ser isso para sempre, isso, e não vai. Não. Bom, dentro dessa história belíssima que você já contou, da farmácia Itaperoá, de todo o início, até do bar, eu não sabia, Eternos Bar. Olha, nome bom, viu? Você vê como é? Vem uma vez. Vem uma vez e para sempre será eterno. E para sempre será eterno, que maravilha. Dentro disso tudo, você se envolveu naturalmente na vida social de Valença, na vida política da cidade e empresarial. E acabou fazendo parte da CDL por quantos anos? Mais de uma década, não foi? Levei 8 anos e alguns dias. Dentro da CDL. Você chegou a ser presidente? Da CDL? Sim. Fui durante 8 anos e alguma coisa. Na verdade, você era presidente, é verdade. Na história do CDL, antes assim, primeiro o que você falou, nós somos seres essencialmente políticos. Então, quando você ouve a gente dizer assim, detesto política, não gosto de política, essa pessoa tem que rever seus conceitos. Não é você dizer assim, não quero ser candidato é uma coisa, não gostar de política, não se envolver é outra coisa. Outra coisa bem diferente. Porque você é um ser político e as políticas, principalmente as políticas públicas, bem feitas, vem atingir você. As mal feitas vêm atingir pior ainda, entendeu? Então você tem que ser um ser político, tem que ser politizado, tem que votar. Mas nenhum candidato me contempla. Existe sempre o melhor caminho, existe sempre a melhor escolha. Primeiro isso, né? Aí a questão do CDL, desde que eu cheguei a Valença, eu fui convidado a fazer parte do CDL. E eu sempre defendi que você tem que estar dentro do segmento onde você pertence. Se eu pertenço ao comércio, como é que eu não vou fazer parte de uma entidade de classe onde ela me representa? Onde é que eu vou ficar de fora de uma entidade que me representa? Eu não estou sendo representado, porque se eu não faço parte da entidade de classe que me representa, eu não tenho voz. Não tem voz, é verdade. Não tenho voz. Então fiquei durante muitos anos como diretor, Ciro, sabe, Manu? E aí, de repente, lá atrás, já me quiseram lançar presidente, nunca quis, porque eu não preciso ser presidente para construir uma entidade forte. Sempre lutei para a entidade forte, mas não vou contar essa história aqui agora, que é muito longa. Quis o destino que eu ficasse em xeque-mate, e me deixaram em xeque-mate, e quando eu estou em xeque-mate, eu não sou de correr. Então aceitei a presidência para ficar 2 anos, mas aí veio uma história que aí teve prorrogação de mandato, depois me pediram para ir para o 2º mandato, tudo bem. E a gente teve tanta projeção que a FCDL, né? A gente nunca tinha contato com a nossa mãe, que é a FCDL. Eu tive uma inserção tão forte dentro da classe empresarial de Valença, que fui convidado a ser um dos diretores, e até chegar hoje a ser o 2º vice-presidente da entidade. Você falou da política, né, que todos nós somos seres políticos e precisamos nos envolver no nosso segmento, no nosso setor e na vida política e na vida pública. Você já chegou a ser candidato a vereador, não foi? Não, na verdade assim, eu fui candidato a prefeito em Itaperoá. A prefeito, sim. O meu primeiro entendimento político foi com um tio meu muito querido, Davi Bulcão. Ele não é vivo, graças a Deus, tem mais de 90 anos, ele é do PDT. Sempre fui da esquerda. E aí meu tio me filiou, apenas me filiou. Quando ele me filiou, eu disse, epa,
Já que eu estou filiado num partido, deixa eu entender um pouquinho disso. Mesmo sendo verde lá com meus 18, 19 anos, não me lembro muito bem disso. E aí eu comecei a me envolver, ia para reuniões, mesmo ficando boiando, mas eu ia. Eu vou boiar hoje, mas amanhã eu vou entender melhor. Exatamente. E aí depois, na década de 80, quando o Lula foi candidato, eu aí, agora tem uma noção boa do que eu quero. Vou defender a candidatura de Lula. E nós fizemos Lula presidente de Itaperoá. Foi um dos poucos, foi uma das poucas cidades da Bahia que Lula foi eleito presidente. Na década de 80. Na década de 80. A primeira vez, né? A primeira vez. E lá pra cá não larguei mais essa percepção. E digo, política é uma construção. E voto em Lula até hoje. No dia que tiver um candidato que seja melhor do que Lula, no meu entendimento, eu mudo bonitinho para outro candidato. Exato. Porque eu não sou preso à raiz, eu não sou árvore para estar no mesmo lugar. Então é uma questão de entendimento de política, né? Então desde lá estou vendo assim. Aí quando foi a primeira eleição que teve, nós tivemos 2 candidatos a vereador numa eleição municipal, e na próxima disseram, precisamos botar um candidato a prefeito. E aí os meus companheiros me elegeram como candidato. E aí eu também não ia checkmate, outro checkmate. E aí eles disseram, não, vocês estão querendo, eu vou. Agora a minha política vai ser assim, assim, assim. Aí contando só dois contextos disso aí, rapidinho. Um é o seguinte, antes da pesquisa, Orni era um dos melhores candidatos ou o melhor candidato. Quando começou a política, Orni eram 5 candidatos, ficava em 4º lugar. Aí houve uma pesquisa dizendo assim, quem é o melhor candidato para Itaperoá? Orni era o primeiro colocado. Em quem você vota, Orni era o 4º colocado. Por quê? As pessoas iam me pedir favor, iam me pedir dinheiro, iam me pedir remédio, já tinha farmácia, ia fazer isso. Eu sempre dizia, olha, a minha política não é disso. A minha política é chegar lá, porque os candidatos que dão é porque não vão ser tão bons assim. Então, aí então você não vai ser eleito, não voto você não. E entendo o eleitor. Lá atrás eu entendia, imagine, ainda hoje eu entendo a necessidade do eleitor, e a grande maioria do eleitor, da zona rural principalmente, tem necessidades, e eles não entendem a política como eu entendo, como você, como o Manu entende. Agora, faça uma reflexão, os grandes culpados disso é a classe média política, que faz com que corrompa o eleitor para chegar lá. Isso é uma crítica construtiva, não é destrutiva, construtiva. No dia que nós mudarmos a percepção de quem quer ser candidato, que ele não tem que dar nada ao eleitor, e sim dialogar com o eleitor, que a construção é chegar lá e construir um município melhor para todos, a gente muda isso aí. Pode ser que isso demore bastante ainda, viu? Tá melhorando, viu, Ciro? Tem melhorado. Tem melhorado, mas ainda vai demorar um pouco. Mas você não pode desistir disso aí, tá? E Valença, Osni? Já pensou alguma vez ser candidato a prefeito? Quando eu estava na presidência do CDF, principalmente nós tivemos a eleição do prefeito Jairo, na eleição da prefeita Juscelia, se não estou enganado. Alguns companheiros, né, quiseram me lançar como vereador, até como candidato. Disse, não quero, meu projeto não é esse. Mesmo porque, não é porque a prefeita não seria eleito, porque a gente sabe que a política hoje são 2 coisas que elege. Infelizmente, é grupo e dinheiro. Ainda é assim. É grupo e dinheiro. E eu não teria isso. E eu me lembro que na minha eleição, quando eu fui candidato a prefeito, até um ex-vice-prefeito me procurou e veio com proposta de comer uma fatia grande do bolo. Eu disse, não, nossa proposta não é essa. Nossa proposta é assim. E aí um dos companheiros até da linha de frente, sobre alguma exposição minha que eu não aceitava o menos do que isso em várias questões, disse assim, Orni, tudo bem, vamos flexibilizar mais. Você sabe porque a árvore fica em pé, o vento bate ela para um lado, para o outro, ela não cai, porque era flexível. E você está sendo muito duro. Eu entendo que fui muito duro naquela época. Mas mesmo assim eu continuo duro numa questão de não me corromper nunca na minha vida, entendeu, Ciro? Porque a sua história, né, rapaz? Até chegou a... Você tem quantos anos hoje, gente? Me perdoe a pergunta. Não, eu sou tranquilo, eu sou um menino jovem, eu tenho só 64 anos. Não, mentira. Mentira, você vai ter que me provar que o seu RG original, autenticado em 2 dias. Sou jovem demais, não 64 anos fazendo o que eu faço, jogo tênis. Ontem mesmo eu joguei 4 horas de tênis, faço corrida de rua, ginásio. E outra coisa, não é possível. A minha mentalidade
pergunta da idade, 64 anos. Mas se eu for pensar, você se sente como? Eu não me sinto um menino de 20, nem um homem de 64 anos. Me sinto uma pessoa que está muito bem na vida, de saúde e tudo, entendeu? Gente, como é que este homem tem 64 anos? Manu, você acredita nisso? Eu não diria que você teria. Meu Deus! Olha, nem chegasse na casa dos 55. não tô fazendo esse comentário a troco de puxa-saco, nem elogiar, não. Precisa disso, porque, meu Deus, você olha, foi disso. O cara pedala, corre, faz joga tênis, com uma disposição física, ele não tá envergado, ele não tá dobrado. Você sente dor, alguma dor? Sim, sente, assim, né? Eu tenho um fisioterapeuta, Dr. Wilson, meu compadre Kiko, que cuida de mim, porque independente disso, você precisa sempre estar se cuidando, ainda mais com a idade que eu tô. Mas assim, o segredo, qual é o segredo? As pessoas me perguntam, são 3 os segredos, só 3, vamos resumir 3. Alimentação adequada, sempre. A segunda questão, atividade física. E a terceira, coração tranquilo. Isso é verdade. Não guardar rancor. Você se aborreceu? Eu estava lendo ontem uma coisa que achei fantástico, Ciro. Lê. Essa coisa é importante. Dizendo o seguinte: se você fica zangado por mais de 5 minutos, reveja seu conceito. Alguma coisa está errada em você. Você tem que, em menos de 5 minutos, parar qualquer zanga e ficar tranquilo. Isso é importante. Então eu sempre fui essa pessoa, sabe, Manu? Que sempre tive isso muito claramente. Nossa senhora. Né? Mas o coração leve é realmente muito importante. Porque as pessoas, quando elas são rancorosas, com ódio, com raiva, né? Elas ficam emburradas, ficam feias. E guarda durante anos, às vezes, certas coisas. Guarda muito. Mágoas. Não guarda. Você, sofrimento todos nós temos, dores, angústias, preocupações. Aquele dia ruim, todo mundo tem, sabe, Ciro? Agora mesmo passamos por um período muito difícil, né, de 2 anos, principalmente para você que é uma pessoa que gosta de abraçar, gosta de estar perto, tem que ficar distante daqueles que você ama, deve ter sido para você muito. Eu fui daqueles que quiser, eu respeitava, mas alguns amigos meus iam lá, abraçava, beijava, tá tudo certo. Não me tenho medo. Eu disse assim, Ciro, naquela época, 3 anos atrás, o medo da morte foi maior do que da pobreza. Incrível. Foi verdade. Porque a pobreza sempre mete medo e a gente sabe quem está a necessidade. Mas pela primeira vez a gente sentiu um mundo com medo da morte maior do que da pobreza. E isso foi muito importante para a vida das pessoas. Pena que já entramos novamente na normalidade e as pessoas vão artificializando aquelas coisas que era tão importante se pensar, se construir, infelizmente, tá? Mas é assim. Osni, já que a gente entrou no assunto do esporte, você me apresentou um espaço espetacular que eu não imaginava que tinha em Valência. É verdade. Que é o Approach. Approach 4x4. Approach 4x4. Gente, é incrível. A área que Osni tem lá, que ele construiu do zero, com as quadras de tênis. Gente, eu nem sabia que tinha outra quadra de tênis, a não ser a do Portal Riuna, né? Que inclusive está parado esse tempo aí. A gente está passando pela frente dele agora. Eu só pensei que tinha essa daí. Mas vamos conversar sobre a questão do Approach. Como é que surgiu esse projeto e por que você foi pro tênis? É algo que já estava lá desde a infância? Como é que é? Vamos voltar primeiro do seguinte. O Brasil acaba de perder uma Copa onde o Brasil era favorito. Se fosse há 20 anos atrás, a gente estava sofrendo. E por que hoje o sofrimento de muitos não acontece e da grande maioria é pouco? Porque hoje diversificou. Há 20 anos, 30 anos, só existia o futebol como atração para os brasileiros. Verdade. Hoje o futebol é tão forte, mas hoje existe o quê? Existe uma variedade de esporte onde os brasileiros participam, onde o brasileiro ama mais do que o futebol. E isso é muito bom, essa oxigenação do esporte no brasileiro, né? E o tênis, o ciclismo, exemplo do ciclismo, são esportes que estão vindo muito forte para o brasileiro, para o mundo. Então, assim, a minha relação com o tênis vem de meu compadre Rogério, principalmente, de Matheus Sota e de Rodrigo, que sempre praticaram o tênis. E meu compadre Rogério sempre quis me levar ele lá atrás no portal, há, sei lá, 15 anos, fui lá, bati uma voz, você não vou me dar com isso nada. Resumindo, aí 3 amigos, 3 pessoas queriam abrir um espaço para o tênis e o portal tinha limitação de horários, essa coisa toda. Isso aqui, tem um terreno aqui sobrando, porque não vai aqui, os níveis não pode trazer. E aí nasceu o Approach 4x4. O Approach é uma jogada que diz o seguinte: você está batendo a bola e você se aproxima da rede. Approach é uma palavra que traduzida é aproximação. Você se aproxima e mata o ponto ou tenta matar o ponto.
Como nós três era muito próximo, né? Somos próximos, aí nós botamos o nome Approach 4x4, porque era 4 sócios. Era um projeto desses 4, hoje está esse projeto eu como sócio, Rodrigo e Rogério, e então acontece dessa maneira. E lá nós desenvolvemos o tênis através de campeonatos, tivemos já 2 anos seguidos a etapa baiana do interior, e inclusive esse ano a final do circuito baiano de tênis da etapa do interior foi no Approach 4x4 com os melhores jogadores. Olha que da legal, Bahia. cara. Então as pessoas não ficam sabendo disso. Agora nós temos um projeto, nós temos professores que dá aula, o professor Wagner Reale é o principal professor. Nós temos nascido uma nova geração de campeões de tênis na Bahia, nascida dentro do Approach 4x4, de pré-adolescente a adolescente, e pessoas adultas que foram pro tênis por existir o Approach, que também já foram campeãs, pessoas de 20, 30 anos. Lá tem gente que pratica tênis com mais de 70 anos, mulheres de todas as idades, crianças de todas as idades. Então, conheça o Approach, vá fazer uma visita. A gente tem vários campeonatos durante o ano, interno nosso e externo aberto. Então é fantástico. Interessante. Depois a gente coloca aqui nos comentários do vídeo como é os contatos, né? Para a pessoa poder fazer um contato. Fazer uma aula experimental. Tal, direitinho. Pode ir lá fazer uma aula experimental, sem problema nenhum. Muito legal. Isso. Você tem quantos irmãos, Oni? A minha família é minha riqueza, como eu disse, minha família e meus amigos. Eu acho que eu só conheço o Toniel. O Toniel é o primogênito, tem Dark, que mora no Rio. Minha irmã Dark nasceu com deficiência visual, é totalmente 100% sem visão. É um exemplo fantástico que nós temos na família de vencedora. Foi para o Rio, estudou, se formou, foi professora do Benjamin Constant, o melhor instituto de cegos da América Latina. Se formou, emprego federal, hoje é aposentada federal, se casou, teve filhos, tem neto, e é um exemplo fantástico. Aí tem Osmani, que é empresária do comércio, seguindo a profissão de meu pai. O Tonel também é empresário do comércio. Tem Vaninha, que tem boutique, Vana. Aí depois tem um relacionamento, minha mãe faleceu, meu pai teve um relacionamento forte, tem meu irmão Tiago, e tem minha irmã Auristera, que é do segundo casamento de meu pai, né? E a família, não, em primeiro grau, vem aí os irmãos, vem os primos. Nós somos muito unidos. Na verdade, a gente via, eu me lembro de minha mãe viva, eu com 20 e poucos anos, deitado na porta da rua, no colo de minha mãe, ela me coçando. Uma família muito unida, muito amorosa. A gente, quando se vê, não se abraça, se beija. Hoje mesmo o Ítalo passou 2h30, que é meu sobrinho, casado já um filho na barriga. E Ítalo passou lá para me pegar uma coisa para levar para Salvador. Não tem onde chega, que não estenda a mão, que não dê a benção, que não beije a mão. É uma educação maravilhosa. Gente boa conhecer. Ele foi meu colega de whisky. Aí, tá vendo? Então, a família é muito unida. E eu digo assim, sabe? O segredo de uma família unida é disciplina. Aliás, em tudo, no poder público, em tudo. Se você é disciplinado, e a base é a família. Eu sempre digo, qual a maior educação que o ser humano tem? Não é de uma faculdade. A maior educação é a doméstica. Se você passa por uma educação doméstica de valores, de disciplina, você vai ser um bom marido, vai ser um bom prefeito, vai ser um bom político, vai ser um bom professor, vai ser um bom empresário, porque você vai botar a ferramenta na sua mão que foi ensinada na família. Exatamente. E isso é muito importante, entendeu? Hoje, meu amigo, qual é o seu sonho? Seu maior sonho que ainda você não realizou? Olha, em primeiro lugar, sonhos é uma coisa para você ter sempre, né? Eu tenho um sonho. Eu nunca tenho um sonho, eu tenho vários. Eu estou agora num projeto, né, que há muito tempo, eu sempre pensei isso e alguns amigos perceberam isso, que é fazer um material sobre a minha trajetória, né? Eu penso em fazer um material universal para uma palestra também, né? Eu tenho esses projetos aí que pode acontecer e uma parte do material já está aqui, mostrando essa história. Tem muita coisa aí, né? E assim, agora, sinceramente, sem demagogia, eu acho que se você tem um desejo, é que as pessoas estejam bem. Porque quando as pessoas estão bem ao seu redor, fazendo parte, vamos
pensar em Valença. Tem infinitas pessoas que eu não conheço, mas elas estarem bem me faz estar bem, mesmo sem saber que elas estão bem. Quando eles veem uma cidade, um município, vamos falar de Valença, estou falando de Valença, com um estado de necessidade tão grande da população, isso não atinge só aquelas pessoas, primeiro elas, mas atinge a gente também, através de todo o processo social desencadeado que a gente conhece, né, Ciro? E que a gente está sempre relatando. Nesse trabalho do Liderar o Futuro, fiquei impactado com a equipe 3, que falou sobre as janelas quebradas. É uma teoria de um americano lá nos anos 60, onde ele colocou 2 carros nos Estados Unidos, do mesmo formato, carro simples, mas um no bairro rico e outro no bairro bem pobre. O do bairro bem pobre, em poucas horas, foi depredado, quebrado, destruído. Enquanto o carro que estava no bairro rico ficou lá. Bastou quebrar uma janela que houve o mesmo processo de destruição. Nossa! Incrível, isso aí é fato real, é um estudo feito. Eu fiquei impactado com isso. E aí eu venho para a nossa realidade. Se a gente começa a fazer pequenas ações em prol de um todo, isso impacta também ao contar de janela quebrada. E tem mais uma coisa, disso, por exemplo, se alguém passa, ou as pessoas passam por um lugar onde tem uma casa que a janela está quebrada, passa a noção para aquela população que você pode entrar, destruir, fazer acontecer. É um estudo baseado nisso. Então, vamos cuidar das janelas sociais, fazer com que a vida das pessoas sejam melhores, para que realmente elas possam ser melhores. Tem tanta janela quebrada, né, que está precisando consertar na cidade, no estado, no país, no mundo também, de modo geral. As pessoas estão cada vez mais indiferentes com a dor do outro, cada vez mais distantes. E ter pessoas como você, que óbvio não é só você, tem muitas pessoas que têm essa empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e a necessidade de fazer o outro ficar bem, estar bem, não só olhar e dizer, problema dele. Não, é problema nosso. É problema nosso. Isso faz toda a diferença no mundo, Osni. Parabéns por ser a pessoa que você é, do jeito que você é. Você teve uma viagem para fora do Brasil, foi? Você foi para Nova York? Tive 2 vezes em Nova York, na maior feira mundial em relação ao segmento que eu tô, né? Fui através da FCDL, né? E foi uma experiência muito enriquecedora. Primeiro, conhecer Nova York, a cidade mais cosmopolita que existe, né? A maior metrópole do mundo. É um prazer. Tive Times Square, tive lá em Manhattan. Eu vi as fotos. Foi duas vezes em seguida. A gente se vira. A gente se vira. O brasileiro é muito safo, né? O inglês tá meio arranhado, mas a gente se vira, entendeu, Ciro? É nessa ou não é de lá? É aqui mesmo. Aqui. Sim, tô chegando na porta do approach. Ele me pegou e me trouxe. Claro, casa, né? É uma carona, literalmente, trazer para dentro do carro. Ele leva para dentro do escritório tomar um café. Eu trago para dentro do carro, porque aqui a gente tem um estúdio, né? A gente tem acústica boa, a gente tem ambiente climatizado, uma cadeira confortável, então tá tudo certo. A companhia que importa. A companhia é mais importante ainda. Dona Manu, apareça, por favor. Manu, aqui, hoje Manu. Aparece mais do que das outras. Né? Que bom, é um privilégio pra mim isso, viu, Manu? Que no início ela ficava só aí e disse, não, aparece, porque você é a produtora, é a idealizadora de tudo aqui também. Eu fiz questão de trazer logo ela no início, né? Ela estava escondidinha lá e eu falei logo sobre ela, né? Meu amigo, muito obrigado por esse bate-papo, esse conteúdo. Eu digo que o conteúdo que a gente faz de vídeo, ele é atemporal. Porque se você faz uma entrevista no rádio, pegou ali, acabou. Quem não ouviu, não ouviu. Quem não ouviu, não ouve nunca mais. Verdade. Mas um conteúdo gravado, ele é um documento. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 40, 50 anos, esse conteúdo continuará existindo. Quando alguém quiser saber, a Osni nasceu onde? Bota lá na internet, no Google, vai estar lá, a Osni nasceu em Valença, Itaperoá, em Graciosa, a infância dele foi assim e tal. Foi um empreendedor do ramo de farmácia, mas começou assim. Essa história, mas acima de tudo, quem era Osni? Era uma pessoa agradável, gentil, atleta, e que tem 64 anos, parece que, Manuela, você falou 50? 40, quase 50. Daria 50. 50.
E assim, estreitando 55 porque eu te conheço. É que eu conheço. Então, assim, vou comparar a minha idade, porque eu tenho 40, então eu já conheço você, sei que você já existia há mais tempo. Então, Verdade, mas se eu não te conhecesse agora, eu não daria mais de verdade. 50, não. Ele é mais uma prova viva de que ter coração puro Isso. e atividade física e boa alimentação mantém o seu corpo jovem, mantém a mente jovem, o corpo jovem. Envelhecer, todos nós vamos, e que bom que a gente envelhece, né? Porque a outra opção é morrer jovem, então não quero. Osni, você sempre termina apontando para as fotos, né? Que é um jeito do Osni. Mas você, da última vez que a gente teve um café lá na farmácia, você me falou a frase que eu comecei o vídeo, né? Que você pode carregar todo o peso do mundo nas costas. Mas quando... Me complete a frase, por favor. Eu, assim, rapidinho, fazer 3 pensamentos que eu acho muito importante. O primeiro é esse, né? O primeiro livro que teve uma frase muito impactante para mim foi o de Milan Kundera, A Leveza de um Ser. E de tudo que eu li, ele dizia o seguinte: você pode carregar um mundo nas suas costas. O maior problema pode estar na sua costa, a maior dificuldade pode estar o peso nas suas costas, mas se isso lhe curvar, largue. Esse peso não lhe pertence mais. E quando você estiver esguio, carregando o peso, carregando o problema, você está administrando. No dia que começar a lhe curvar, não é mais seu, não lhe pertence. Jogue. Você não consegue mais suportar. Deixe, senão você vai sucumbir junto com ele. A segunda coisa é fora da Bíblia, e diz que tem uma passagem bíblica que eu estou buscando que lembra isso, é de Madre Teresa de Calcutá. Traduzindo para mim, inclusive eu nunca pensei muito em tatuagem, mas eu quero fazer esse manuscrito que diz o seguinte, nas minhas palavras: todas as vezes que você se encontrar com alguém, por mais breve que seja esse encontro, a deixe melhor do que encontrou. Nossa. Isso é muito poderoso e a gente exercita isso. É claro que a gente nunca consegue ser assim 100% nisso, porque nós somos seres imperfeitos. Mas eu tento botar isso como uma grande coisa na minha vida, né? Que é essa questão de, por mais breve que seja, sempre deixar as pessoas melhores do que a gente encontra. E às vezes a gente prova desse veneno, poxa, não seguir uma filosofia que eu tenho, né? Meu querido, eu não tenho um café pra te dar. Não, mas ele não tenho muito carinho pra te dar também. Eu sei disso. Eu quero deixar assim como depoimento final, assim. A coisa parece ser quadradinha assim, né? Ou redondinha assim. Parece ter tudo perfeito na minha vida. Nunca foi, e eu espero com Deus que nunca seja. Agora eu espero que Deus me dê sempre o equilíbrio que Ele me dá, a visão que Ele me dá, para que as coisas, quando não forem como eu desejo que sejam, eu posso ter 2 coisas: equilíbrio e sabedoria. Exatamente. Para fazer com que elas sejam melhores. Sempre tem um melhor caminho. Quando você olhar para sua frente, por mais que seja desesperador que você esteja passando, por mais que seja difícil, sempre pense que tem o melhor caminho, saiba escolher o melhor caminho e saiba que lá na frente você vai estar muito bem. Então, sou uma pessoa imperfeita, uma pessoa que busca o tempo todo melhorar, e eu quero sim, a cada ano que passar, poder fazer a avaliação, e o Natal é muito bom para isso. Exato, é um momento disso. É um momento disso. E olha só, que sabedoria para nós que somos do Polo Sul. O Natal, na vida do cristão, na vida de todos os cristãos de qualquer polo que nasça, de qualquer região, acontece 7 dias antes da virada do tempo, antes de as pessoas se programarem para dizer: esse ano vai ser diferente. Faça sua reflexão agora no Natal, e o ano está virando para você ser diferente, e tente ser diferente melhor, tenta ser melhor. Então a vida é isso, é de questionamento, é de melhora, é de busca, e eu sou uma pessoa que sempre estou me buscando. Obrigado, Osni. Obrigado. Bom Natal para você. Obrigado, um ano novo fantástico. Pra nós. Que a gente se encontre novamente várias vezes e que tenha muitos encontros ao longo de 2023 também. Obrigado. Essa, inclusive, é a última, Manu, do ano? Que dá vai pro... Tem outra de... é a penúltima do ano, as 2 últimas do ano. E as 2, de qualquer forma, estão conectadas, né? Porque são da área de empreendedorismo, negócios, de ser humano, de desenvolvimento, enfim. Depois obrigado. Você é uma mulher. Depois você é uma mulher. A última é uma mulher. Gostei da ideia. Muito bom. A última mulher. Bom. Sucesso pra você. Obrigado, Ciro. Depois a gente vem jogar tênis aí, viu? Quando eu voltar de viagem, vai marcar a crepioca sim. No happy hour, e depois vai fazer uma aula experimental com você, Manu. Quero fazer. Manu tá fazendo tênis há muito tempo. Vamos tentar fazer E você agora. vai gostar também.
também. Vou sim, eu Quando eu gosto. morava em Salvador, inclusive, eu queria ir fazer, só que depois a gente resolveu voltar para aqui, então... É verdade. Valeu. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Está entregue. O approach que agora que eu descobri que é aproximar em francês, Não, é americano. Americano? Parece ser francês até eu achar, mas não é uma expressão Americano. inglesa. Pronto. Aproximação. Aproximação. Nós Approach. estamos aqui bem próximos. Pois é. Exatamente. Obrigado, meu amigo. Vai. Valeu.